Hoje vamos fazer algo um pouco rebelde. Vamos descartar completamente a ideia de que comer de forma saudável significa obrigatoriamente cozinhar todos os dias. Eu noto que na nossa sociedade a culinária é frequentemente romantizada. Mas se você está numa fase em que encarar o fogão parece um esforço esmagador, mas você ainda se importa profundamente com a sua força, a sua energia e, acima de tudo, a sua independência, este conteúdo vai mudar as regras do jogo para você. Eu vou te mostrar maneiras simples e sem nenhum cozimento de impulsionar a sua nutrição. Comida real, benefícios reais e zero drama. Se a ideia de comer de forma mais inteligente, sem trabalhar mais duro, te agrada, fique comigo. Número 1. O parfait de iogurte super poderoso. Não apenas bonito, mas clinicamente poderoso. Como profissional da saúde, eu vejo que o iogurte, por si só, pode parecer uma comida de dieta punitiva. Um copo de plástico sem graça não inspira o apetite de ninguém. Mas quando você o constrói da maneira certa, ele deixa de ser uma comida de dieta e passa a ser um verdadeiro combustível celular. A ciência nos dá a direção. Comece com um iogurte grego espesso, não aquele tipo aguado. O iogurte grego é naturalmente muito mais rico em proteínas. E a proteína torna-se crucial à medida que envelhecemos, porque ela ajuda a manter a nossa massa muscular. E músculos fortes, meus amigos, são exatamente o que nos mantém firmes, seguros e independentes. Coloque cerca de uma xícara em uma tigela. Aqui está a transformação. Adicione uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça moída. Elas parecem pequenas e inofensivas, mas são densamente carregadas de gorduras ômega 3 e fibras. Estudos cardiológicos confirmam que os ômega 3 apoiam a saúde do coração e a função cerebral, enquanto as fibras mantêm a digestão fluindo suavemente. E sejamos honestos, a regularidade intestinal importa muito mais do que gostamos de admitir. Em seguida, adicione frutas vermelhas. Frescas ou congeladas, não importa. Mirtilos, morangos, framboesas, elas são repletas de antioxidantes. Pense nelas como minúsculos guarda-costas microscópicos protegendo as suas células da inflamação. Para o elemento superpoderoso, adicione crocância e gorduras boas. Nozes trituradas, amêndoas ou sementes de abóbora. Gorduras saudáveis são vitais na terceira idade, pois ajudam a absorver vitaminas lipossolúveis e sustentam a saúde do cérebro. Além disso, sinalizam saciedade, impedindo que você sinta fome 1 hora depois. Se quiser algo levemente doce, um fio de mel, apenas o suficiente para parecer um deleite, não uma tarefa. A grande lição deste prato é a sua acessibilidade biomecânica. É macio, fácil de mastigar e incrivelmente gentil com o estômago. Você pode comê-lo no café da manhã, almoço ou jantar naqueles dias em que o fogão é seu inimigo. E sim, você pode, e deve, sentar-se na sua poltrona favorita e apreciá-lo, sentindo-se levemente sofisticado. Número 2. O sushi de banana e manteiga de amendoim, lúdico e portátil. Eu observo que esta receita me faz sorrir sempre que a recomendo aos meus pacientes. Porque soa bobo, mas clinicamente funciona de verdade. Pegue uma tortilha macia de trigo integral e espalhe uma camada generosa de manteiga de amendoim. Uma camada adequada e não apenas uma camada fina. A ciência da nutrição mostra que a manteiga de amendoim fornece proteínas e gorduras saudáveis que retardam o processo de digestão e mantém você saciado por muito mais tempo. Na prática, isso significa menos quedas abruptas de energia. Em seguida, coloque uma banana inteira em uma das bordas. As bananas são naturalmente carregadas de potássio, o que é excelente para a regulação da pressão arterial e para a função muscular, além de fornecer carboidratos naturais para a energia imediata. Agora, enrole tudo firmemente e corte em pequenas rodelas exatamente como peças de sushi. De repente, você criou algo que parece divertido, é lúdico de se pegar e tem gosto de sobremesa, mas que na realidade sustenta profundamente o seu corpo. Para um impulso extra, você pode polvilhar sementes de chia sobre a manteiga de amendoim antes de enrolar, ou adicionar um fio de mel e algumas nozes trituradas para dar textura. O que torna isso tão poderoso para a população idosa? É incrivelmente macio, fácil de mastigar, não exige o uso de facas complexas além do corte inicial, e é totalmente portátil.
Você pode até embrulhar em papel alumínio e levar consigo. Fisiologicamente, ao equilibrar os carboidratos da banana com as gorduras e proteínas da manteiga de amendoim, evitamos aquela queda terrível no meio da tarde, onde você sente que precisa tirar um cochilo às 2 da tarde. A verdade psicológica é que a comida que parece lúdica é muito mais fácil de ser consumida. Fatiar em rodelas faz com que a refeição pareça menos com um "eu acho que deveria comer isso" e mais como um "isso é bem divertido". E a grande lição aqui é que, às vezes, a diversão é exatamente a chave que nos mantém consistentes com a nossa nutrição. Número 3. A salada de peixe em lata. Traga o atum, o salmão e as sardinhas. Eu sei perfeitamente que peixe enlatado não soa glamouroso, mas peço que fique comigo. À medida que envelhecemos, o consumo de proteína torna-se absolutamente inegociável. Ela protege a massa muscular, apoia a recuperação celular, mantém você firme nos seus pés e ajuda a prolongar a saciedade. E o peixe em lata, surpreendentemente, é uma das fontes mais fáceis, mais baratas e de mais alta qualidade de proteína sem cozimento que você pode manter na sua despensa. Comece de forma simples. Abra uma lata de atum, salmão ou sardinhas e escorra bem. Se você estiver usando salmão com ossos, por favor, não entre em pânico. Esses pequenos ossos macios são densamente repletos de cálcio e são completamente comestíveis, sendo um verdadeiro bônus extra para a saúde óssea. Coloque o peixe numa tigela e desfie com um garfo. Agora, em vez de afogá-lo em maionese pesada, tente esta estratégia clínica. Misture uma colherada de iogurte grego. Você ainda terá aquela cremosidade desejada, mas com um nível extra de proteína e muito menos peso no estômago. Adicione um esguicho de suco de limão para iluminar os sabores e fornecer vitamina C. Dê personalidade à sua mistura. Um pouco de aipo picado para crocância, picles em cubos, se você gostar de um toque azedo, um pouco de cebola roxa e mostarda ou um fio de azeite, especialmente se usar sardinhas. O azeite de oliva introduz gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração. O que você acabou de criar é uma verdadeira potência de suporte cardíaco e estímulo cerebral. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados no salmão e nas sardinhas, são essenciais para os idosos. Eles apoiam a saúde cognitiva, reduzem marcadores de inflamação e podem inclusive ajudar a aliviar a rigidez articular. Isso não é um exagero da mídia, isso é pura biologia. Sirva essa mistura sobre biscoitos integrais, coloque numa tortilha macia, acumule sobre folhas de alface ou simplesmente coma direto da tigela se não estiver com energia para montagens. Sem fogão, sem forno, sem espera. E aqui está o verdadeiro segredo. Isso não é comida de lanche. É nutrição real que estabiliza a sua energia, impedindo que você saia caçando biscoitos 1 hora mais tarde. Número 4. A salada crocante de grão de bico. Proteína sem necessidade de fogo. Eu sempre digo aos meus pacientes que essas pequenas esferas beges não parecem muito empolgantes à primeira vista, mas elas estão trabalhando arduamente pelo seu corpo. O preparo é mínimo. Abra a lata, escorra e enxague muito bem. Esse passo simples lava o excesso de sódio e remove aquele sabor metálico residual da embalagem. Neste ponto, você já tem proteína à base de plantas e fibras sentadas à sua frente. Clinicamente falando, a fibra é de extrema importância à medida que envelhecemos, pois a digestão naturalmente tende a desacelerar. O grão de bico ajuda a manter o trânsito intestinal funcionando de forma suave e natural. A técnica aqui é o que transforma o prato. Amasse levemente cerca de 1/3 dos grãos com um garfo. Isso não apenas adiciona textura, mas ajuda a unir todos os ingredientes maravilhosamente. Adicione pepinos picados para frescor, tomates cereja para doçura e talvez algumas azeitonas se você gostar de um toque salgado. Para elevar ainda mais o valor nutricional, coloque um punhado de espinafre ou rúcula pré-lavados. Finalize com um fio de azeite sobre tudo. Essa é a gordura saudável para o coração, que, como a ciência comprova, ajuda o corpo a absorver vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K. Um pouco de vinagre ou suco de limão, sal, pimenta e alho em pó. E é só misturar. O que você agora tem é uma tigela cheia de fibras, proteínas, antioxidantes e gorduras saudáveis. Psicologicamente e fisicamente,
Isso é um alívio. Como o grão de bico digere lentamente, ele estabiliza o açúcar no sangue. Isso significa menos quedas de energia e menos fome repentina durante a tarde. É macio, mas ainda tem crocância, oferecendo saciedade sem ser difícil de mastigar. Se carnes duras são um problema, esta é uma alternativa maravilhosa. Você pode comê-la pura, em um wrap, ou sobre folhas verdes. A verdadeira lição aqui? Nutrição poderosa não exige fogo. Apenas abra, misture e coma. Número 5. Os copos caprese. Chiques, rápidos e, claro, sem cozimento. Às vezes nós precisamos fingir que somos um pouco chiques. Esses copos soam como algo servido em um jantar sofisticado, mas, na realidade, levam cerca de 3 minutos para ficarem prontos. Pegue alguns tomates cereja e corte-os ao meio, ou deixe-os inteiros. Adicione pequenas bolas de mussarela fresca. Rasgue algumas folhas de manjericão, regue tudo com um pouco de azeite e um toque de vinagre balsâmico. É só isso. Esse é o prato todo. Pode parecer simples, mas nutricionalmente está fazendo um trabalho pesado. A literatura médica nos diz que os tomates são ricos em licopeno, um antioxidante diretamente ligado à saúde do coração e à redução da inflamação. Esse licopeno é incrivelmente benéfico na terceira idade porque apoia a proteção celular. A mussarela traz proteína e cálcio, elementos vitais para a força muscular e óssea. O manjericão adiciona sabor sem o risco do sódio, e o azeite entrega gorduras que ajudam a absorver os nutrientes dos tomates. Eu sempre destaco esse ponto aos idosos. A textura é suave, fácil de mastigar e gentil com os dentes, parecendo comida de verdade. Colorida, fresca e satisfatória. Você pode fazer uma porção única em uma tigela pequena ou dividi-la em recipientes para momentos de pressa. Mas há uma lição maior aqui. Existe algo psicologicamente muito poderoso em comer uma comida que tem uma aparência fantástica. O vermelho, branco e verde brilhantes despertam o seu apetite. E estimular o apetite importa muito mais do que as pessoas imaginam, especialmente quando a comida começou a parecer uma tarefa exaustiva. Quando você come algo que parece ter saído de uma cafeteria, você recebe um pequeno upgrade emocional. E nunca subestime isso. Na jornada do envelhecimento, esse pequeno impulso emocional, sem dúvida alguma, conta muito. Número 6. A aveia preparada na véspera. Eu gosto de apresentar isso como o café da manhã inteligente mais preguiçoso já inventado, porque, literalmente, ele se prepara sozinho enquanto você está dormindo. Eu noto frequentemente que a fadiga da decisão matinal e a diminuição da energia fazem com que pular refeições se torne muito comum com a idade. Esta é a solução perfeita. Pegue um frasco e adicione aveia em flocos tradicionais, não aqueles pacotinhos instantâneos cheios de açúcar. Cubra tudo com leite ou uma alternativa vegetal. Em seguida, adicione sementes de chia, que fornecem um suporte vital de fibras e ômega 3. Para uma doçura natural e gentil, adicione um pouco de banana amassada ou purê de maçã sem açúcar, junto com uma pitada de canela. Coloque na geladeira. Vá dormir. E na manhã seguinte, a aveia terá absorvido o líquido e amolecido completamente. Nenhum esforço de mastigação, nenhum fogão. Apenas um conforto cremoso. Do ponto de vista fisiológico, a aveia é riquíssima em beta-glucana, uma fibra que as evidências clínicas mostram apoiar a saúde do coração e reduzir o colesterol. Além disso, essa fibra estabiliza o açúcar no sangue, o que significa que você terá uma energia muito mais consistente, sem aquelas quedas bruscas no meio da manhã. Você pode fortalecê-la ainda mais com iogurte grego para proteína ou manteiga de amendoim para gorduras boas. A grande lição comportamental aqui é: quando o seu café da manhã já está na geladeira dizendo "Bom dia, eu já resolvi isso", a chance de você negligenciar a sua nutrição cai para quase zero. É ideal para quem precisa de refeições mais suaves e fáceis de mastigar. Número 7. O prato de proteína. Também conhecido como a refeição fria para adultos, feita da maneira correta. Primeiro, deixe-me ser muito claro e quebrar um mito cultural. O seu jantar não precisa estar quente e soltando fumaça para contar como uma refeição de verdade. O que o seu corpo clinicamente exige, na verdade, é proteína, gorduras saudáveis, fibras e cores. Pense nesse prato como uma montagem, e não como culinária. Comece com uma base proteica sólida. Fatias de queijo, peito de peru, ovos cozidos,
ou até mesmo aquele salmão em lata que mencionamos. Eu sempre ressalto que a proteína se torna muito mais crucial à medida que envelhecemos, porque nossos corpos não a processam mais com a mesma eficiência da juventude. A ingestão consistente é o que mantém a massa muscular. E preservar músculos não é sobre estética, é sobre manter a sua independência e evitar quedas. Agora traga as gorduras saudáveis, um punhado de amêndoas, nozes, azeitonas ou fatias de abacate. Elas apoiam a saúde do coração e são essenciais para que o seu corpo absorva vitaminas lipossolúveis. Mais importante ainda, elas garantem que a refeição seja satisfatória, impedindo que você vá caçar biscoitos nos armários 1 hora depois. Por fim, adicione fibras com biscoitos integrais, uvas ou tomates cereja, ajudando a equilibrar o açúcar no sangue. Coloque tudo em um prato, sente-se e coma devagar. Você acabou de criar uma refeição perfeitamente balanceada com 0 fogão e 0 estresse. A lição nutricional escondida aqui é que esse estilo encoraja a diversidade de nutrientes, o que fortalece incrivelmente a saúde do seu intestino. Além disso, traz uma energia relaxante de café europeu direto para a sua cozinha. E sim, você tem total permissão para chamar de charcutaria, se isso fizer você se sentir mais elegante. Número 8. Os impulsionadores de leite. Agora vamos falar sobre uma estratégia nutricional tão simples que, confesso, quase parece fácil demais. Eu observo na minha prática clínica que, à medida que envelhecemos, o nosso apetite pode mudar de forma imprevisível. E, em muitos dias, beber a sua nutrição é infinitamente mais fácil do que mastigá-la. Em vez de depender daqueles shakes comerciais caros e cheios de aditivos artificiais, você pode criar uma fortificação poderosa na sua própria cozinha em cerca de 30 segundos. A base pode ser leite de vaca, leite de soja ou leite de amêndoa. Use exatamente aquilo que funciona melhor para o seu corpo. A técnica é brilhante. Despeje uma xícara de leite em um frasco, adicione uma colherada generosa de manteiga de amendoim e agite vigorosamente. O que acabou de acontecer biologicamente? Você adicionou proteínas, gorduras saudáveis e calorias extras em um formato extremamente fácil de consumir. A ciência nos diz que a manteiga de amendoim retarda a digestão e estabiliza o açúcar no sangue, enquanto o leite fornece proteína e cálcio cruciais. Essa combinação sinérgica apoia a manutenção muscular e a força esquelética, 2 âncoras da saúde na terceira idade. Se você prefere algo mais leve no estômago, o truque é misturar uma colher de leite em pó no seu leite normal. Isso aumenta drasticamente a ingestão de proteínas sem aumentar o volume de líquido, sendo incrivelmente útil para idosos que se sentem empanturrados rapidamente. Um toque de canela ou extrato de baunilha faz parecer um verdadeiro deleite. Para os intolerantes à lactose, a literatura médica confirma que o leite de soja tem um perfil proteico comparável ao do leite de vaca, e o leite de amêndoa funciona maravilhosamente se você adicionar uma manteiga de nozes. 0 liquidificador, 0 cozimento. Apenas agite. São pequenas ações diárias que ajudam imensamente os idosos a atingirem suas metas de proteína. Pense nisso como um reforço líquido e imediato para os seus músculos e ossos. Número 9. O truque de elevar o que você já come. Eu admito que esta é, de longe, a minha abordagem comportamental favorita, porque ela exige absolutamente 0 criação de novos hábitos. O segredo não é mudar o que você come, é fortalecê-lo. A grande armadilha do envelhecimento é que, enquanto o nosso apetite frequentemente diminui, as nossas exigências nutricionais não caem. Portanto, a lição central é: elevar o que você já come permite que você aumente a densidade nutricional, sem aumentar drasticamente o tamanho da refeição. Como isso funciona na prática? Se você está comendo um purê de maçã, misture algumas sementes de chia. Você acabou de injetar fibras e gorduras ômega 3 sem alterar quase nada o sabor. Se você vai tomar uma sopa de lata, adicione um fio de azeite de oliva antes de servir. De repente, você introduziu gorduras saudáveis que melhoram a absorção celular de vitaminas e aumentam a saciedade. Fazendo um sanduíche simples, espalhe hummus por dentro em vez de usar apenas maionese. Pronto, você introduziu proteína vegetal e fibras. Comendo iogurte? Adicione linhaça moída. No mingau de aveia? Coloque manteiga de amendoim.
Até mesmo num arroz quente você pode jogar um punhado de espinafre para que ele murche naturalmente com o calor residual. Nenhuma dessas ações requer o fogão, e nenhuma requer um planejamento complexo. Você está essencialmente pegando uma comida comum e transformando-a em alimento fortificado, sem comprar absolutamente nada extravagante. A mensagem mais libertadora que posso te dar hoje é: remova a pressão. Você não está correndo atrás de refeições perfeitas. Você está apenas dando a comida que já gosta, uma pequena e merecida promoção. Número 10. Os mixes de nozes e sementes. Lanchar com um propósito. Eu sei o que você pode estar pensando. Isso são apenas nozes. Qual a novidade? Mas, do ponto de vista clínico, a história é diferente. Um mix adequado não é apenas pegar punhados aleatórios de 3 sacos diferentes. Isso é, na verdade, um lanche altamente intencional e estratégico. À medida que envelhecemos, um dos maiores desafios nutricionais silenciosos é conseguir ingerir gorduras saudáveis e proteínas suficientes sem exagerar no açúcar ou nos carboidratos processados. As nozes e sementes resolvem isso silenciosamente. Elas são densas em calorias de uma maneira boa, o que é um salva-vidas se o apetite já não é o mesmo de antes. A ciência nos dá a receita. Comece com amêndoas cruas ou torradas a seco. Elas trazem gorduras monoinsaturadas vitais que, comprovadamente, apoiam a saúde do coração e ajudam a reduzir o colesterol ruim. Adicione nozes, ricas em ácidos graxos ômega 3, as mesmas gorduras protetoras do cérebro que discutimos no peixe. Em seguida, coloque sementes de abóbora. Essas pequenas joias verdes são repletas de magnésio, um mineral que sustenta a função muscular e pode até ajudar profundamente na qualidade do sono. Adicione sementes de girassol para obter vitamina E, um escudo que protege as suas células do estresse oxidativo. Para o toque final de mestre, polvilhe canela. A canela adiciona sabor sem o uso de açúcar, e a literatura médica sugere que ela ajuda a apoiar níveis estáveis de açúcar no sangue. Guarde esse vidro perto da sua poltrona favorita. Isso não é preguiça, isso é estratégia ambiental. Quando a comida saudável é visível e acessível, você tem muito mais probabilidade de comê-la. A combinação densa de gordura, proteína e fibra desacelera a digestão. Isso significa nada de picos e quedas de energia repentinas, e nada de buscar biscoitos 1 hora depois. Apenas combustível constante. E a mastigação? Ela estimula ativamente a saliva e a digestão. Se nozes inteiras parecerem muito duras, compre versões picadas ou triture-as você mesmo. Isso não é um lanche irracional, é lanchar com um propósito. Número 11. As vitaminas congeladas. Sem liquidificador, sem problemas. Vamos esclarecer um mito cultural agora mesmo. Quando as pessoas ouvem a palavra vitamina ou smoothie, elas logo imaginam puxar um liquidificador pesado, lavar 5 peças diferentes e decidir que, francamente, é muito trabalho. Nós não vamos fazer isso aqui. Se você já tem frutas congeladas no seu freezer, frutas vermelhas, pedaços de manga, abacaxi, você já está na metade do caminho. Dados mostram que essas frutas são congeladas no pico absoluto da maturação, de modo que, nutricionalmente, são tão fortes quanto as frescas, e às vezes até mais fortes. Aqui está o método de baixíssimo esforço. Pegue um frasco ou um copo resistente com tampa. Adicione a fruta congelada, despeje leite, leite de amêndoa, soja ou kefir. Deixe descansar na geladeira durante a noite. Pela manhã, a mágica acontece. A fruta amolece e libera todo o seu sabor e nutrientes no líquido. Dê uma boa agitada. Pode não ficar espesso como uma bebida comprada em loja, mas será naturalmente doce e profundamente refrescante. Para deixá-la mais cremosa e equilibrada, misture uma colher de iogurte ou manteiga de amendoim. Isso adiciona proteína e gordura saudável, transformando uma bebida açucarada em uma mini-refeição. Eu noto na clínica que isso é vital quando o apetite está baixo. Ingerir nutrição líquida é muito mais suave do que mastigar, sendo uma forma gentil de os idosos obterem calorias e hidratação sem forçar um prato cheio. Lembre-se, a desidratação ataca muito mais rápido com a idade. Uma bebida infundida com frutas apoia a hidratação celular enquanto entrega vitaminas vitais. E sejamos honestos, emocionalmente parece um deleite. Frio, doce e colorido.
Há algo profundamente animador em saborear algo brilhante, em vez de olhar, mais uma vez, para uma refeição de cor bege. E assim chegamos ao fim da nossa jornada. A grande lição que quero deixar com você hoje é esta: a alimentação saudável não precisa ter uma aparência complexa ou impressionante. Ela só precisa ser consistente. Um prato de proteína bem montado conta tanto quanto um jantar quente. Um copo de leite impulsionado é infinitamente melhor do que pular uma refeição. Um punhado estratégico de nozes vence qualquer lanche açucarado. Esses pequenos movimentos, ancorados na ciência, protegem a sua massa muscular, apoiam o seu coração, estabilizam a sua energia e, o mais importante, ajudam você a se manter forte e independente. E o mais bonito, eles fazem tudo isso sem deixar você exausto. Essa é a definição de nutrição que realmente dura. Se ter alguns guias para seguir facilita esse processo para você, eu compartilhei os recursos que uso pessoalmente nos comentários fixados, ideais para organizar a vida na cozinha naqueles dias de pouca energia. Se este vídeo te deu ao menos uma ideia prática para usar nesta semana, deixe o seu gostei. E se você deseja mais soluções reais e sustentáveis para facilitar a vida na terceira idade, certifique-se de se inscrever no canal. Por aqui, nós mantemos tudo simples, executável e duradouro. Agora conte para mim, qual desses impulsionadores sem cozimento você vai testar primeiro? Um grande abraço, cuide-se bem e até a próxima.